Oi, eu sou a Karina do Costurinha e essa é a aula de montagem da Bata Miguel. Essa modelagem vai dos 3 meses aos 10 anos, manga longa e curta, e o link para os moldes está na descrição desse vídeo. Aqui nessa aula eu vou te ensinar a costurar a versão manga curta. Para fazer a manga longa você pode assistir a aula da camisa Rafael aqui no canal, que é o mesmo esquema de montagem. No tutorial que vai junto com o molde, você tem toda a lista de materiais, esquema de corte no tecido, tudo isso explicadinho. Aqui eu já deixei tudo cortado para a gente começar. Presta atenção na parte da manga, que ela tem que ser espelhada. E também nesse momento a gente copia todas as marcações que estão lá no molde, a gente copia para o corte do tecido, principalmente dessa parte da carcela aqui. A carcela aqui já está entretelada, eu copiei no avesso essa marcação que está no molde. É só copiar esse desenho, na hora da montagem você vai entender. E também a gente tem que copiar a marcação na frente da blusa, porque essa carcela vai encaixar aqui na parte da frente. Então, na parte da frente eu tenho as marcas aqui no decote, aqui na parte de baixo, onde eu vou encaixar essa carcela. Então, esse daqui precisa estar bem posicionado e bem certinho. É só copiar, tá tudo indicado lá no molde. Eu começo a costurar pela parte das costas. Eu vou fazer primeiro a pala, a montagem dessa pala das costas aqui na parte das costas. Como esse tecido tem frente e avesso, o lado direito e avesso é igual, eu tô marcando aqui o lado direito com essa fita verde pra gente se localizar, para ficar mais fácil de seguir a aula. Agora eu pego uma das partes da pala e vou encaixar direito com direito do tecido aqui pelo topo, direito da parte das costas com o direito da parte da pala aqui encaixado em cima. A outra parte da pala eu vou deixar o lado direito do tecido para cima e vou encaixar aqui atrás das costas, no avesso das costas, tá vendo? Eu fiz um sanduíche de pala, costas e pala. Alinho aqui em cima, eu preciso marcar o centro, é bom a gente marcar o centro antes de encaixar. Eu vou alinhar pelas bordas e pelo centro, então eu marquei o centro de todas essas partes, com um piquezinho, que a gente vai garantir que fique bem alinhado assim. Então eu encaixo pelo centro das duas palas, com a parte das costas ali no meio, encaixo nas bordas. E agora eu vou costurar com uma margem de 1 centímetro unindo essas três partes, esse sanduíche que eu fiz da parte das costas e das duas partes da pala. Margem de 1 centímetro normal. E aqui como tem que ficar. A pala fica embutindo essa costura aqui. Vou passar com ferro para deixar alinhada, assentada essa costura. E eu vou embutir a costura dos ombros com um método chamado rolinho. O que eu vou fazer? Eu deixo direito da frente, junto do direito das costas, do direito com direito do tecido. Vou alinhar pelos ombros, só que eu não vou usar, ó, eu tô usando só a parte da pala que tá no lado direito do tecido aqui. Essa outra pala que tá embaixo, eu vou deixar afastada, tá? Então eu junto direito com direito do tecido, deixo essa outra parte da pala aqui, o ombro afastado. Vou alinhar aqui os ombros, frente e costas. E vou unir os ombros com uma costura de 1 centímetro, a nossa margem normal. Tá vendo que essa outra parte da pala fica afastada, tá? Ela não vai ser costurada agora, é só essas duas camadas que vão ser costuradas. Então, margem normal de 1 centímetro, eu vou unir um ombro e depois o outro. Aqui os ombros unidos, direito com direito, e a outra pala aqui solta ainda, afastada. Agora o que eu vou fazer? Deixo dessa maneira mesmo, nessa posição, e vou fazer um rolinho começando aqui de baixo do corpo. Eu vou fazer um rolinho com a frente e costas junto, bem fininho, vou enrolando, 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 até encontrar a outra pala. Tá vendo que a outra parte da pala ficou visível aqui? E agora eu vou embutir esse rolinho. Eu venho com essa pala, cubro o rolinho e encaixo o ombro lá em cima. Esse rolinho fica no meio das duas palas, ó. Tem que ficar assim.
E eu vou costurar bem por cima da costura anterior que a gente fez, com margem de 1 centímetro, passa essa costura bem em cima da que a gente fez anteriormente, nos 2 ombros. Aí tem que ficar assim, o rolinho lá dentro. Agora, pelo decote, eu vou tirar, eu vou revirar para o lado direito, eu vou puxando esse rolinho por dentro aqui do ombro, ó. Vou virando tudo pro direito. E assim fica tudo embutido, os ombros embutidos, a pala toda embutindo as costuras, ó, fica bem legal esse acabamento. E é bem fácil de fazer. Agora eu vou passar com ferro para deixar isso tudo bem plano, bem assentadinho. E eu gosto de fazer um pesponto. Pela parte da pala eu faço um pesponto no ombro e ali nas costas. Agora a gente vai para o acabamento do decote, a montagem da carcela. Eu tô do lado do avesso do tecido aqui da frente da blusa, do lado do avesso da blusa. Marco o centro da frente e as 2 marcações ali do molde da carcela. Eu preciso começar, eu vou aplicar o viés, eu começo aqui pelo lado avesso, e eu começo ele do centro da frente, vou por toda a volta do decote, vou até o centro novamente. Aqui eu tô com o direito do viés para baixo, e eu tô indo pelo avesso da blusa, tá? Então, eu começo aqui no centro, margem de meio centímetro, a margem estreitinha mesmo, de meio centímetro. E aqui eu tenho que ir costurando devagar, formando essa curva. O decote é pequeno, porque as peças são pequenas. Então, a gente tem que ir bem devagarzinho, formando a curva e com cuidado para não repuxar esse viés, para não puxar demais esse viés e não distorcer aqui essa curva. Eu vou costurando com margem de meio centímetro até encontrar novamente o centro da frente, ó. Encontrei onde eu comecei aqui o viés. E eu preciso cortar o excesso. Eu gosto até de marcar aqui com uma caneta, para ficar mais fácil de cortar, não ficar torto. Ele precisa começar e terminar esse viés bem aqui no centro. Aqui o viés já está aplicado no avesso da blusa. Vou lá pro ferro de passar, para deixar essa costura passadinha aqui, eu passo o viés para o centro, né, do decote. E agora pelo lado direito da blusa, eu vou rebater esse viés. Esse viés ele fica visível tanto do lado direito quanto do avesso da peça. Então eu vou abraçar essa margem, essa borda da costura, tá vendo? Eu pego e dobro esse viés até o centro e dobro novamente até cobrir a costura anterior que a gente fez, ó. Eu gosto de já ir fazendo esse movimento e encaixando aqui direto na máquina, porque eu acho mais fácil do que ficar alfinetando tudo. Mas você pode alfinetar inteiro antes de vir para a máquina costurar. Então, eu dobro ao meio aqui, dobro novamente para tampar a costura anterior. Eu tenho que ficar bem em cima da linha da costura anterior. E aí eu vou costurando, formando a curva bem devagarzinho. Tá vendo que eu vou um trecho para frente do pezinho da máquina, eu dobro e aí eu venho encaixando para trás aqui, ó, e vou costurando. Essa parte vale a pena ter paciência, fazer bem devagar, porque ela fica bem visível na peça, né? Bem o decote da peça. Então, a gente vai fazendo o acabamento até chegar ali no centro da frente. Aqui, como tem que ficar, ó. Ele fica visível do avesso e do direito. E agora a gente vai encaixar a carcela. Eu vou repassar a marcação que tá lá no molde. Tem uma marcação no decote, uma ali embaixo. A gente vai fazer um retângulo. Aqui eu tô usando a canetinha fantasma, que apaga depois com o ferro. Esse retângulo tem que ser igual ao que tá lá na carcela. Então, eu copiei o desenho na blusa, eu tô do lado direito do tecido, e na carcela eu tô no lado avesso, que já tá com a entretela, ó.
Então a gente vai, primeiro, na parte da carcela, eu vou dobrar uma margem de 1 centímetro para o lado do avesso nas duas laterais maiores. Eu já vou deixar isso daqui marcado antes de encaixar, que fica mais fácil assim. Então, as duas laterais maiores, eu marquei uma margem de 1 centímetro aqui para o avesso e passei. Agora, direito com direito do tecido, eu vou encaixar esses dois retângulos, um sobre o outro. Então, eu encaixo aqui embaixo, eu começo, na verdade, aqui embaixo. Lá em cima vai sobrar para a gente poder fazer o acabamento. Então, eu encaixo essa base desse retângulo aqui. Eu venho com um alfinete e espeto aqui bem na pontinha do retângulo, atravesso a carcela e encontro a parte de baixo. Assim eu garanto que as duas extremidades aqui de baixo do retângulo estão iguais, estão juntas, uma sobre a outra. E eu vou alinhar, seguir essa reta alinhando, né, o retângulo de cima e o de baixo, até lá em cima. Então eu vou fazendo essa técnica do alfinete também por toda essa reta. Eu encaixo aqui o alfinete, atravesso a parte de cima e encontro a parte de baixo. E aí eu vou prendendo com alfinetes e deixando... O importante aqui é deixar essa carcela bem retinha na parte da frente, bem alinhada com esse retângulo que a gente desenhou embaixo. E prende bem com o alfinete, para ele não sair da posição e não ficar torto. Aqui em cima sobra mesmo, para a gente fazer o acabamento aqui da parte de cima da carcela. Então, agora eu vou costurar aqui, por esse retângulo aqui externo, unindo essa carcela aqui na parte da frente da blusa. Então, eu começo lá em cima, pegando a parte do viés, pegando a parte de cima ali do decote, e escolhe um ponto bem pequeno da máquina para a gente deixar bem presa essa carcela aqui nessa parte. Vou até embaixo, giro a máquina aqui, giro a peça na máquina, faço a parte de baixo do retângulo e subo aqui novamente até encontrar o decote, passando por cima do viés, tudo aqui. Aqui é assim que tem que ficar, tá vendo? Já vou tirar essas marcações que a gente não precisa mais. Aqui, ó. Aqui dá pra ver bem a parte do decote. Então, essa primeira etapa tá feita. Tá presa a carcela na peça. Eu vou cortar agora para fazer a abertura dessa carcela. Então, eu corto aqui pelo outro desenho aqui no meio do retângulo, que tem uma reta e um V lá embaixo. Eu vou cortar todas as camadas aqui de tecido. Então, eu vou cortando carcela e blusa. Corto aqui até embaixo e faço esse V, esses dois piques aqui até a beiradinha aqui da ponta do retângulo. Então, você tem que ir até bem próxima à costura, mas com muito cuidado para não cortar essa costura, para não ultrapassar a costura. Eu gosto de ir pro ferro agora de passar e passar bem essa costura aberta, porque vai ficar mais fácil para a gente montar. Então, eu passo bem essa costura de um lado, do outro e a parte de baixo também. E agora a gente vai montar as abas da carcela. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o acabamento lá de cima. Então, eu vou pegar um dos lados, ó, colocar direito sobre direito do tecido. E essa parte de cima, ela ultrapassa um pouquinho a de baixo, coisa de 1 milímetro, assim, só para ela encaixar melhor. Prendo com alfinete. Fazer a mesma coisa do outro lado, para a outra aba da carcela, direito com direito do tecido. Essa parte de cima ultrapassa 1 milímetro a de baixo e prendo com alfinete. E vou fazer o acabamento aqui das duas partes de cima. Eu preciso continuar essa costura, é uma linha continuando o decote, na verdade. Você desenha aqui uma linha nessa abinha, continuando o decote, o desenho do decote, e aí costura, unindo essas duas partes aqui de cima da aba, fechando essa aba. E fica assim, esse acabamento aqui do topo. Eu corto aqui
a parte de cima, um pouquinho só, não deixa muito estreito não, senão a gente não vai conseguir revirar, é só um pouquinho. E vou virar para o direito do tecido, coloco o dedo aqui por dentro, reviro para o direito e acerto essa pontinha com um palito. Tá vendo? Fica um acabamento super legal aqui em cima. Faço a mesma coisa para o outro lado. Acerto com palito e jogo para dentro essa sobrinha aqui do tecido. E aqui no ferro agora a gente vai acertar essas duas abas. Primeira coisa, eu passo essa parte de cima, esse topo, para deixar bem plano. Aqui você pode forçar o ferro para deixar bem achatado, que a gente tem bastante camada de tecido aqui. Do lado do avesso, você vai ver que essas duas abas vão se formar quase que sozinhas. Passa aqui embaixo, essa pontinha aqui do retângulo. E a aba, ó, já tá dobrando já na posição correta dela. Você tampa a costura anterior, dobra uma e depois a outra. Você pode fazer por cima aqui mesmo ou afastar a de baixo. Eu acho que fica mais fácil. Afasta de baixo, dobra a aba, embutindo a borda, né, da abertura aqui e tampando a costura anterior. Aqui você pode escolher qual vai por cima, tá? Tanto faz. Deixa uma por cima da outra e passa bem com ferro aqui pelo direito do tecido, como vai ficar pelo direito da blusa. Aqui tanto faz uma sobre a outra, você pode decidir nesse momento. Encaixou bem. E agora a gente vai unir, na verdade a gente vai rebater essa costura aqui pelo direito, prendendo a aba da borda de baixo, que ficou solta ainda, né? Que ela ainda tá solta, ó. Jogo as sobras de costura tudo pra dentro, pra não ficar nada visível. E começo aqui em cima a pespontar, prendendo essa aba da carcela. Eu começo aqui no decote, vou descendo aqui bem devagar e tendo certeza que eu tô prendendo essa aba lá embaixo. Afastei o outro lado e vou até aqui na base desse retângulo. Aqui eu fui até a base. Corto as sobras de linha. E vou fazer a mesma coisa para o outro lado, para outra aba. Começo aqui embaixo. E vou costurando bem rente a essa dobra, pelo lado da aba aqui da carcela. E vou até lá em cima, com cuidado para não ficar sobra de margem de costura para fora. E fica assim, as duas abas estão presas. Pelo direito, eu vou prender a parte de baixo agora, para deixar ela nessa posição. Eu faço um retângulo que passa aqui pela parte da blusa e pela parte da aba também. Esse retângulo ele tem que ser com ponto pequenininho e bem reforçado, porque essa parte vai sofrer tensão. Então a gente faz com ponto pequenininho, bem reforçado, vai costurando devagarzinho e faz esse retângulo aqui embaixo. O retângulo pronto. É assim que tem que ficar, pelo direito, essa marcação some depois, né, com ferro. Pelo avesso, a gente precisa fazer o acabamento dessa bordinha agora. Eu gosto de fazer o acabamento, que a gente já tem bastante volume de tecido, né? Você pode fazer com a overlock, que fica bom também. Você só passa overlock nessa beiradinha. Ou, se você não tiver overlock, não quiser usar overlock, assim como eu tô fazendo, com um viés bem fininho. Eu peguei um pedacinho do viés, deixei ele mais estreito ainda. E tô fazendo um acabamento só na pontinha. Assim fica bom também. Corto as duas pontas desse acabamento do viés. E aqui eu vou fazer uns pontos à mão só para ele não desfiar.
porque fica bem discreto, fica bem pequenininho lá pro lado do avesso da blusa. Aqui eu vou fazer as mangas curtas, já passei as marcações para o corte da manga, tomando cuidado que as mangas têm que ser espelhadas, então a gente vai ter uma manga do lado direito e uma manga do lado esquerdo, tá? Então tem que ser espelhadas. Fiz o acabamento aqui da barra com overlock, porque eu vou fazer a barra com um esqueminha de dobra assim, ó, pro lado direito do tecido, tá? Se você for fazer a barra de outra maneira, é só dobrar para o avesso normalmente. Aqui eu dobro para o direito do tecido nas duas marcações. Então, primeiro eu faço a primeira dobra, passo com ferro, faço a segunda dobra, passo com ferro, isso tá voltado para o lado direito do tecido, tá? Ela vai ficar assim depois de pronta. Prendi com um alfinete só para manter a posição. Agora eu vou deixar a blusa do lado direito do tecido para cima. E do lado dela eu vou montar, encaixar, achar, na verdade, qual é a manga que é do lado direito e qual é a manga do lado esquerdo. Assim, ó, tá todo mundo com o direito do tecido para cima. Eu tenho uma marcação aqui de frente e de costas na manga. Vou primeiro começar a montagem em um dos lados. Eu pego a manga, jogo direito com direito do tecido. Ó, achei frente, achei costas, direito com direito do tecido, da blusa e da manga, e vou alinhar aqui pela cava. Primeiro eu alinho as marcações de frente e de costas. A marcação das costas encaixa com a pala. Encaixei essas duas marcações, aí eu encaixo as bordas. E aqui o que acontece? A manga, a cabeça da manga, ela é um pouco maior do que a cava, sempre, para ela encaixar melhor. A gente tem que ir encaixando esses dois círculos, ó, esses dois arcos, né? E encaixando com alfinete e distribuindo o tecido. Aqui as marcações, às vezes você pode achar que a marcação pode ficar um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Às vezes, dependendo do corte do tecido e de como o tecido se comporta, você pode alterar um pouco essas marcações, tá? O importante aqui é a cabeça da manga encaixar na cava. Se precisar também, você pode refilar um pedacinho da lateral da manga para ela encaixar melhor. Aqui vai ser um jogo de encaixar o tecido, acomodar esse tecido, essa cabeça da manga, com os alfinetes, sem formar prega. E agora eu vou unir a manga na cava com uma margem de 1 centímetro. Vou costurando devagar, tirando os alfinetes e acertando esse tecido embaixo para ele não formar prega. Aqui é só ter paciência e bem devagarzinho que a manga vai encaixar. Aqui eu fui até o fim, margem de 1 centímetro. Verifico, vejo se não formou prega, ela tem que ficar assim, ó, bem encaixadinha. E faço a mesma coisa para o outro lado. O acabamento da cava, eu gosto de fazer com viés. Eu vou fazer um acabamento com viés. Eu começo aqui pelo lado da manga. Encaixo o viés aqui na sobra da costura. E prendo o viés com uma margem de meio centímetro. Eu vou por toda a cava aqui. Corto o excesso de viés. Posso refilar um pouquinho esse viés para deixar ele mais estreito. E agora eu vou abraçar essa sobra da costura. Eu dobro uma vez e dobro novamente aqui, tampando a costura anterior. Igual a gente fez no decote. E assim eu escondo a sobra da costura e dou acabamento aqui para a cava. Aí você pode fazer a mesma coisa para os dois lados.
Aqui na parte onde as costuras se encontram, você pode refilar um pouquinho para ficar mais estreito, com menos volume, para a gente conseguir passar o viés certinho. E é assim que tem que ficar. A cava bem acabadinha. E você joga essa margem de costura na direção da manga, tá? Na hora de passar. E agora eu vou fazer a barra. Essa barra é estreitinha, eu gosto de fazer ela antes de unir as laterais. Então eu vou dobrar para o avesso uma margem de meio centímetro e tô passando com ferro. Vou passar uma costura bem pela bordinha aqui da dobra. É como se fosse uma barra lenço, só que ela não precisa ser tão estreita quanto uma barra lenço. Uma barra lenço mais grossinha, mais larguinha. Passo novamente mais meio centímetro. Essa costura que a gente fez anteriormente vai ajudar a passar essa margem. E vou costurar novamente aqui, rente a essa dobra. Assim fica uma margem, uma barrinha estreita e fica bem bonitinho. Faço a mesma coisa pro lado das costas, tá? Faço na frente e faço nas costas. As duas barras feitas, eu vou unir as laterais. A gente vai unir as laterais com costura francesa. Então, na costura francesa, eu começo sempre do lado direito do tecido. Então, tá avesso com avesso, direito para fora. Tô alinhando as laterais e tô refilando o excesso de costura aqui, o excesso de tecido, nesses pontos onde a gente encontra as costuras, aqui na cava. A manga, a gente mantém essas dobras, ó, que a gente fez no ferro, vai alinhando a lateral até a barra. Eu vou costurar aqui pelo direito do tecido com uma margem de meio centímetro. Eu vou costurando com essa margem de meio centímetro até encontrar a barra. Posso refilar um pouquinho, coisa de 2 milímetros, só para deixar um pouquinho mais acertada aqui essa borda. Passo com ferro na direção de um dos lados, para um dos lados. Viro a peça do lado avesso do tecido, dobro bem na linha da costura e passo novamente para deixar bem plano. Aqui você aperta bem com ferro na parte da cava, para ficar bem plano. E agora, pelo lado avesso, eu costuro de novo com uma margem de meio centímetro, que eu vou estar embutindo a costura anterior. Eu costuro com uma margem de meio centímetro, com cuidado aqui para passar na cava, que vai estar com bastante volume de tecido. E vou até o final aqui da barra. Faço isso dos dois lados. Então, essa costura vai embutir a costura anterior e vai ficar um acabamento super legal. E a bata tá pronta, a parte de costura já tá praticamente pronta, ó. As laterais, tudo embutido. E eu vou fazer um reforço aqui nessa barra da manga para ela não soltar, para não soltar essa dobra que a gente fez, né? Que a gente só vincou no ferro. E aqui também eu gosto de dar os pontinhos à mão na lateral para prender ela na peça, para ela não ficar solta. Aqui eu fiz uma costura também na barra da manga, só para prender em mais de um ponto, para manter essa dobra. E agora sim, a parte da costura já tá pronta aqui na bata. Tudo certinho, tudo embutido. Dá uma olhada final para ver se ficou tudo certo na sua bata. E vamos colocar os botões aqui da frente. Eu tenho um gabarito de botões, que é uma sugestão de quantidade de botões, tá? E de posição. Você pode pôr da maneira que você quiser. Você pode usar botão de casear, botão de pressão. Aqui nessa eu vou usar botão de pressão. Eu tenho o balancinho, onde eu encaixo as partes, né, para eu montar esse botão de pressão. Fiz a marcação com o meu gabarito. E aí é só montar os botões de pressão na bata. E tá pronta. Aqui
Aqui na descrição do vídeo você encontra o link para os moldes e também para a loja de modelagens, onde eu tenho muitos outros modelos de projeto de costura para bebês e crianças. Tchau e até a próxima aula!